Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Como prometido, vamos iniciar aqui a nossa live. Vamos falar a respeito de BPC hoje. A gente vai aguardar aí o pessoal, porque nem todo mundo está sabendo da live, né? E muitas pessoas estão preocupadas se hoje eu vou fazer uma live a respeito de empréstimo. Então, eu vou aguardando as pessoas chegarem. A live de hoje, gente, é para falar do BPC em si, tá? Para falar a respeito de o que é o BPC, como dar entrada no BPC, essas filas intermináveis, tá? A gente até pode tocar no assunto empréstimo, mas a gente vai falar rapidamente sobre empréstimo, a gente não vai ter foco neste assunto especificamente. Então, a live para que é? O pessoal tem me perguntado, né? Até tem gente aí falando que uma live é só mais uma e a gente não ajuda em nada. Eu gostaria primeiramente, então, de já agradecer as pessoas que estão entrando. Vão compartilhando, gente, porque é necessário a gente levar as informações corretas a respeito do BPC, tá bom? Lembrando que eu estou aqui apenas a título de esclarecimentos, né? Na semana passada eu fui alvo de um grupo de pessoas, né, de corretores de empréstimo em grupos. Me chamaram de Regina Cabaré, Regina Casé, que eu estava atrapalhando as mães em relação aos empréstimos. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu não sou contra empréstimo algum, né? Até me disseram que eu, por ser mãe, e duvidaram que eu sou mãe de uma criança autista, né? Então, isso deixa a gente chateada, mas também serve para que a gente se motive cada vez mais a levar informações para vocês. Isso não me desestimula, isso não me derruba. Eu, desde que conheci a deficiência de perto, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos. Além de autista, ele tem outras deficiências, que eu nem vou enumerar aqui porque são diversas, né? Um filho que começou a falar aí aos 7 anos. Então, isso foi me motivando cada vez mais a levar informações a quem realmente precisa, ou seja, a vocês, né? Pessoas que são leigas, né? Eu tive a oportunidade de cursar uma universidade há mais de 20 anos, né? Sou formada aí há mais de 20 anos e fui conhecendo mais a respeito do BPC e vi a deficiência no sentido de que os pais não têm conhecimento do que realmente é o BPC, para que serve, como conseguir esse BPC e essas filas aí que são caóticas e intermináveis. À medida do possível, vocês podem lançarem perguntas, as que não forem respondidas na live. O Fabrício, que é meu assistente, ele vai estar presente aí com vocês, ele vai estar respondendo, tá bom? E se eu deixar de responder alguém aqui, não se preocupem que depois a gente vai respondendo, então, a cada comentário realizado, tá bom? Então, para que serve essa live? Para levar informações. Não estou precisando de likes, né? Como o pessoal costuma dizer, só tá aqui para ganhar like, para ganhar dinheiro. Não, essa live aqui não gera dinheiro algum, seja para mim ou seja para a página, tá bom? Que também não é minha, ok? Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer a vocês, né? Vou me apresentar, já que agora nós estamos chegando aí a quase 25 pessoas. Meu nome é Maria Regina, sou advogada, tá? Devidamente inscrita na UAB, não só em São Paulo, mas também já em outros estados. Advogo há mais de 20 anos, não caí de paraquedas aqui, ainda não estou em a fase de aprendizado, mas tem pessoas que acham que a gente não detém conhecimento o suficiente para levar. A motivação maior para estar aqui presente com vocês é ver essa dificuldade que vocês têm em compreender sobre BPC, sobre como dar entrada, sobre documentação, coisas que a gente sabe que o INSS não costuma fazer, né? Nem a parte governamental não tem esse cuidado de explicar realmente para cada um de vocês a motivação dessa demora, porque muitos benefícios são negados. Então, vamos falar a respeito hoje só BPC, ok? Primeiramente, vamos esclarecer o que é o BPC. As pessoas idosas e as pessoas portadoras de alguma deficiência sempre sofreram muito e ainda sofrem, né? Nesse nosso Brasil. E em total descaso, por muito tempo, não teve qualquer assistência governamental. E lá em meados de 93,
né? Gente, na época que eu iniciei minha faculdade de Direito, lá em meados de 93, então, criou-se uma lei, né, para auxiliar, então, os idosos que ao longo da vida ou trabalharam e não conseguiram aí atingir uma quantidade necessária de recolhimento de INSS para se aposentarem, ou aqueles que nunca tiveram oportunidade de trabalhar, a receber uma assistência social, assim também como as pessoas portadoras de deficiência. O que acontece? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, olha, doutora, como é que eu faço para aposentar o meu filho, para aposentar a minha filha, ou aposentar aquele idoso que não recolheu o INSS? Então, primeiro de tudo é entendermos que não é aposentadoria. O BPC, gente, é um auxílio governamental. É um benefício assistencial, tá? Onde eles facultam a pessoa a receber, então, o valor de um salário mínimo a título de ajuda. É uma ajuda do governo. Nada tem a ver com a aposentadoria, tá bom? Então, entendemos isso como uma gentileza, entre aspas, né, que o governo acha que está fazendo para as pessoas, auxiliando com esse valor, então, de um salário mínimo. Desde que foi instituída essa lei, tá, em 93, ela já sofreu aí inúmeras mudanças, como, por exemplo, na questão dos idosos, que eram aí uma idade de 70 anos, hoje um idoso a partir de 65 anos que não tenha renda, né, ou que esteja com a renda dentro do valor permitido, possa dar entrada, então, no seu pedido de benefício assistencial, não é aposentadoria, ok? E para as pessoas, então, portadoras de alguma deficiência. Outra pergunta muito importante que a gente vê aí diariamente em nossos grupos, né? Esse grupo aqui nós temos quase 20 mil pessoas. Meu laudo dá direito ao benefício? Olha, eu tenho CID 10F84, eu tenho CID 10G40. Me dá direito ao benefício? O que nós temos que entender? A regra, a lei do BPC, ela é dura, gente, tá? É uma lei rígida. Ela vem com regras aí onde são criteriosamente analisadas se as pessoas estão dentro daquelas regras, se compreendem ou não. Então não basta ter somente um laudo em mãos. É necessário ter esse laudo e tem que haver a comprovação de um comprometimento acima de 2 anos para que então o perito, né, ou a perita tenha aquele olhar e reconhecer aquela deficiência, tá bom? Então, não basta ter o laudo. Tem que ter o laudo e esse laudo, então, pode gerar esse comprometimento. Eu ouço principalmente, né, as famílias de pessoas que têm PTC, né, pé torto congênito, e pessoas com familiares dentro do espectro autista, com muita dificuldade em adquirir esse direito. Por quê? Primeiro que o autismo, gente, ele foi reconhecido de uma forma muito tardia, né? A gente sabe aí das lutas da causa do autismo e foi reconhecido aí muito tardiamente e, infelizmente, muitas pessoas ainda entendem que seja uma modinha, o que de moda não tem nada. Quem tem um autista dentro de casa sabe do que eu estou falando. E aí eles analisam quais são, o comprometimento daquela pessoa. Isso desde criança até o adulto, tá? Então, quando eles agendam a perícia médica, a pessoa vai com o laudo e fala, não, mas doutora, como o médico fala que eu sou deficiente, lá falam que eu não tenho qualquer deficiência, né? Então, por conta disso, gente, porque as regras do BPC, elas são muito rígidas, tá? E existe uma tabelinha, para quem não sabe, que o perito preenche para verificar se a pessoa, então, realmente gera esse comprometimento para si, para com a família, para viver em sociedade, tá? Então, só dando, assim, esses pequenos esclarecimentos, porque a gente sabe quanto dói numa família ter um portador de deficiência, não conseguir dar o devido tratamento e, de repente, a lei tratar aí de uma forma tão desigual tanto as pessoas portadoras de deficiência, tá bom? Então já falamos que o BPC é um benefício assistencial e não aposentadoria,
ok? Que sim, é obrigatório ter laudo, não adianta dar entrada em BPC para portador de deficiência se não tiver laudo, gente, tá? É obrigatório ter laudo. E para as pessoas que atingiram a idade de 65 anos, não tiveram contribuição suficiente ou que nunca contribuíram, possa dar entrada, tá bom? Então, a regra do idoso, basta apenas ele ter idade a partir de 65 anos. Mas aí a gente começa a falar do quê? A segunda regra do BPC. Então, para idoso, idade de 65, portador de deficiência, laudo, ok? Depois a gente vai para uma parte que é o que eu acho que mais tem bloqueado aí o acesso ao benefício, que é a questão renda per capita. Renda per capita passou a ser um grande problema. Anualmente, gente, esta lei vem sofrendo, né, mudanças, umas boas, outras não tão boas. E em relação ao critério renda, é o que a gente sabe que prende muita família a não conseguir esse benefício. Atualmente, prestem lá atenção, atualmente nós estamos em 2022. Para o ano de 2022, a renda per capita está entre 1/4 a meio salário mínimo. E de forma absurda, né, havendo aí uma discriminação na questão deficiência. Ou seja, se o grau é leve, eles podem levar em consideração o valor de 1/4. Se for de moderado a grave, aí eles vão levar em consideração até meio salário mínimo. Ou seja, está havendo aí uma variação em relação à renda per capita para o ano de 2022, tá bom? Vamos lá, estou com laudo em mãos ou sou um idoso de 65 anos. Como é que eu faço para dar entrada no BPC? Quais são os requisitos e como eu vou fazer isso? Primeiramente, cadastro no CRAS. Toda e qualquer família que quiser pleitear o direito ao benefício assistencial, ao BPC, gente, BPC LOAS é a mesma coisa, tá? BPC é o nome do benefício, LOAS é a sigla da lei que rege o BPC. Então, tem que obrigatoriamente fazer um cadastro no CRAS. Por quê? O governo precisa ter ciência de que aquela família realmente está inserida dentro de um cadastro de baixa renda social, tá? Por isso que tem que se buscar o CRAS e fazer o cadastro, gerar o número do NIS, número de identificação social, ok? E depois de estar de posse desse documento, se for idoso, gente, simples, liga no 135, pode dar entrada no pedido. Ou hoje, mais facilmente, você baixa o aplicativo do Meu INSS, vai cadastrar o CPF deste idoso, vai entrar em novo pedido, tá bom? Novo pedido, benefício de assistência social, tá aí marcado lá embaixo, idoso, ok? E vai dar seguimento, então, juntando a documentação necessária. Para a pessoa portadora de deficiência, mães, pais, tem que ser cadastrado o CPF do menor. Quantos pais nós já vimos aí ficarem meses na fila do BPC e chegar lá na frente terem problema, o INSS não ter a boa vontade de mudar o titular e encerrando, cancelando aquele pedido porque foi feito de maneira errada. Então prestem atenção para dar entrada no BPC para portadores de deficiência, ainda que seja uma criança. Você, ao baixar o aplicativo ou ligar no 135, você vai fornecer o CPF do portador de deficiência. Se ele tem 1 mês, 2 meses, 10 anos, 11 anos, nome e CPF do menor, tá bom? Então, baixou o aplicativo, depois eu vou deixar um vídeo explicativo para vocês no meu canal. Baixou o aplicativo, como é que eu faço? Cadastrar.
vai cadastrar o CPF, vai ter umas perguntinhas lá que o INSS faz, né? Se a pessoa trabalhou, não trabalhou registrado, em qual empresa. Para menores sempre você responde nunca nenhuma das alternativas, tá? Após gerar o cadastro, você vai gerar esse cadastro, vai ter lá as perguntas a respeito se o CadÚnico está atualizado. Coloquem lá se está atualizado e vão seguindo as etapas. Na hora de fazer o pedido do benefício, pais, mães, já anexem os documentos. É fundamental vocês fazerem isso. Por quê, doutora? Porque se vocês não anexam os documentos imediatamente, vocês vão ficar mais tempo na fila de análise, né? Hoje o INSS faculta que você consiga, então, entrar já com o pedido, já marcar perícia. Então, já envie os documentos assim que você der entrada no pedido. Então, chegou naquela parte documental, você vai cadastrar, vai colocar lá, representante legal, tutor nato, pai, mãe, tutores natos. Precisa cadastrar, lançar o CPF e enviar o documento, tá bom? Para o BPC, documento do portador de deficiência, laudo, folha do CadÚnico, documento de todas as pessoas que pertencerem, tá? Todas as pessoas que pertencerem à folha do CadÚnico. Tem que ser enviado aí todos os documentos. Rose, CPF na nota é do beneficiário ou do responsável? Eu já vou ler as perguntas de vocês aqui para conseguir, tá bom? Tá respondendo. Então, anexou a documentação, beneficiário, aquela pessoa que está pedindo o benefício. Quem é o requerente? Ah, é a minha filha, a Joaquina, que é o benefício. Então, nome da Joaquina, o CPF da Joaquina. Representante legal, cliquem lá se for pai ou mãe, no tutor nato. Se for uma pessoa tutelada, né? Não tem mais o pai, não tem a mãe, alguém assumiu. Então, vai colocar tutor judicial. Clica lá. E se tiver a guarda da criança, no caso um avô de uma avó, também existe a opção. E enviar os documentos, gente. É fundamental que vocês façam isso, tá bom? Passada essa etapa do cadastro, do envio de documento, o INSS vai oportunizar na mesma plataforma, no mesmo momento que você está fazendo isso, o agendamento da perícia médica e da perícia social. Hoje, você pode fazer tanto a social antes como a perícia médica. Não tem mais a problemática que tínhamos aí há um ano atrás, né? Que era obrigatório fazer a social, esperava-se 1, 2 anos para fazer a médica. Hoje não tem mais isso. Você já, então, escolha a cidade. Gente, pode fazer em qualquer cidade, tá? Suponhamos que você está no centro do Rio de Janeiro, mas não tem vaga para perícia. Você pode marcar para Petrópolis, por exemplo. Tá? Não haverá problema. Marquem, agendem e compareçam, tá bom? Fez o agendamento da perícia médica, fez o agendamento da perícia social e já enviou os documentos, o INSS já está analisando o seu pedido, né? Ah, não enviei os documentos. O INSS vai te colocar em exigência e você então vai ter que anexar tudo aquilo que eu falei anteriormente. Laudo, RG de todos da casa, RG do portador de deficiência. Eu sempre aconselho, eu acho que é importante também, sempre mandar um comprovante de endereço, tá bom? Agendou minha perícia, agendou a minha avaliação social. Qual o próximo passo? Passar, então, na perícia. Rapidamente, então, nós vamos falar da questão da perícia médica. Há sempre aquela confusão, né? Eu vou lá, o perito vai encostar, vai fazer exame. Gente, cada profissional é único, cada ser é único, cada um age à sua maneira ali no atendimento no INSS, tá? Tem perito que ele abre o computador, ele começa a responder as perguntas daquelas que estão sendo, que já estão ali na tela, né? Olha para a mãe ou para o pai, pergunta e, né? Parece que eles não estão atentos, mas eles estão olhando todo o movimento da criança ou de vocês na sala, tá? Então, ele tá ali anotando. Agora, tem perito que quer analisar
quer escutar o coração, senta na maca. Então, cada profissional é único, tá bom? Passou a perícia médica. Vamos aí abrir um parênteses já. Passei na perícia médica que foi agendada antes da avaliação social. Hoje, em 2022, já acontece muito do perito fazer aquela avaliação, a documentação do CAD único está tudo ok e eles cancelarem a avaliação social. Porque você adotou o padrão médio social, ou seja, eles fazem uma soma lá de pontos e verificaram que naquele CAD único realmente a família está dentro da renda per capita. Então tem muita gente que está na fila, já passou em perícia médica e foi adotado então esse padrão médio social e a pessoa teve a sua avaliação social cancelada. Doutora, é verdade que o meu benefício já está aprovado? Não. Né? 90% de chances de estar aprovado, agora 100% nunca. Por quê? Porque o INSS continua analisando os seus documentos. Se fosse para uma resposta imediata, foi aprovado o perito, né? Assim que concluísse a perícia dele, o próprio técnico do INSS já te daria um ativo. Então não é o que acontece. Permanece em análise, ok? Mas suponhamos que você fez a perícia médica, não adotou o padrão médio social. É verdade que foi indeferido? Não. Existe a chance de ser aprovado? Sim. Apenas o INSS não teve tempo suficiente para analisar a sua documentação. E por conta disto, você vai passar, então, por uma avaliação social. Na perícia médica, o perito vai avaliar se a deficiência é a médio, a curto ou a longo prazo. Ele vai verificar se há comprometimento pessoal, se aquela pessoa consegue se cuidar ou não, tem autocontrole. Ele vai verificar o comprometimento deste portador de deficiência junto à sua família e junto à sociedade. Então, tudo isso é analisado na perícia. Na avaliação social, vão verificar como você vive, em que lugar você vive, como você se mantém, se tem água, se tem luz, se paga aluguel, porque eles querem chegar aonde? Na famosa chamada renda per capita, que é um drama para todas as famílias que entram com o pedido de BPC, tá? Então, vamos lá. Na questão renda, como eu disse para vocês há pouco, hoje varia entre 1/4 a meio salário mínimo, né? Se a pessoa não tem nenhuma renda familiar, não se preocupem. Fez o CAD único, mandou adiante, ou se recebe só o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, não há muito a se falar em questão de renda. Mas, de repente, o INSS lá pesquisando o CPF, gente, eles investigam o CPF de todos da casa, tá? De repente, o INSS descobriu, né, que no CPF lá da Joaquina tá tudo ok, mas no pai da Joaquina existe, então, uma renda. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão verificar o número de pessoas da casa. Vamos supor que ele receba um salário mínimo e são 5 pessoas dentro da casa. Opa, vou dividir esse valor, está tudo certo, não ultrapassa aquilo que a lei permitiu. Aprovado o benefício. Ah, não, mas tem uma renda e ultrapassou aí 10 centavos, 20 centavos. Acontece isso, né? Então, o INSS vai fazer o quê? O INSS vai colocar essa pessoa em exigência para fazer a chamada comprovação de gastos, tá bom? Nessa comprovação de gastos, como funciona? A comprovação de gastos, pela nova lei do BPC, não estou falando besteira, depois tem que se puxar tudo direitinho e mandar aqui para vocês. Prometo fazer por escrito e mandar no grupo. Hoje eles puxam, gente, todo o período para trás de 1 ano. Absurdamente isso para quem deu entrada recentemente, tá? Os casos antigos, não. Mas os casos recentes,
eles puxam então todo o gasto que você teve. O que entra para o INSS como gasto? Isto depois de muita guerra no Ministério Público com o INSS. Você chegou à conclusão, né, que os gastos que entram para a comprovação são fraldas não fornecidas pelo SUS, remédios não fornecidos pelo SUS, alimentação especial, tem que estar no laudo esta alimentação especial não fornecida pelo SUS, terapias e consultas médicas. Somente esses 5 itens entram para, então, os chamados gastos do INSS. É como se a pessoa não pagasse aluguel, não pagasse luz, não pagasse gás, não pagasse água, né? Mas, infelizmente, a regra de hoje, em relação aos gastos, funciona dessa maneira. Além da comprovação de gasto, você é obrigado também, tá? Quando colocado em exigência, a apresentar, então, a chamada negativa do SUS. Doutora Regina, o que é essa negativa que todo mundo fala? É o não que você ganha do governo quando você precisa de uma fralda, quando você precisa de um remédio, quando você não tem terapias para o seu filho. A gente até fez aí um vídeo, criamos um requerimento e lançamos no canal, as pessoas têm usado bastante, que bom que a gente pode estar ajudando vocês, né? Mas eu tenho que esclarecer algo muito importante. Quando vocês forem na Secretaria de Saúde da cidade de vocês ou forem fazer a solicitação para o Estado, ao pegarem lá a folha, gente, me façam uma gentileza, não chegue lá e fale assim, ó, eu quero uma negativa do SUS. Se você falar isso, eu quero uma negativa do SUS, eles não vão te fornecer. Porque para eles não existe isso ali no critério. Na verdade, vocês vão levar o requerimento fazendo a solicitação daquilo que vocês precisam. Seja remédio, seja a fralda, a resposta que te dão, se vier assim, olha, a Joaquina entrou com o pedido aripiprazol, que eu sei que é um remédio caríssimo, né? Para quem tem filho autista sabe, entrou com o pedido do aripiprazol. O SUS não fornece referido medicamento. Esta resposta é a negativa do SUS. Ainda que seja por e-mail, também é válida, tá bom? Mas tem que ser de órgão público. Então, quando forem solicitar uma negativa do SUS, façam um requerimento. E não cheguem lá pedindo uma negativa. Outra coisa muito importante esclarecer sobre isso. Funcionário público não pode negar o protocolo do seu documento. Não pode. Se você chegar no setor público com o documento preenchido, ou se eles solicitarem que você preencha o do local, eles não podem falar assim, olha, eu não recebo esse papel. É obrigatório receber esse requerimento, tá? Agora me fale o nome. Tem na lei, inclusive, penal se eles recusarem, porque toda pessoa tem direito a acesso a protocolar e obter uma resposta no setor público, tá bom? Então, exigência, comprovação de gastos. Você já tem, então, o laudo, por exemplo, da alimentação especial. Já tem o laudo que indica que precisa de alimentação especial. Você pagou. Guardem as notas fiscais. Ah, doutora, mas aquilo apaga. Tirem foto, coloquem no celular, depois imprimam. Ou já façam uma xerox, né? Uma fotocópia, de maneira que vocês guardem e tenham isso na pasta direitinho, junto com essa resposta do SUS. Ou seja, não temos o que você está pedindo. Hoje em dia existe também uma lista, tá? No próprio site do Ministério da Saúde dos remédios que são fornecidos e o que não são fornecidos. Então, pode ser pego por ali também, tá? Então, esta é uma das exigências que as pessoas estão sendo colocadas agora. Nós fizemos uma live, eu não sei se foi no final do ano passado, e a gente falou sobre essa nova exigência que eles colocaram no geral, tá? Quando o INSS verifica
as mudanças nas portarias, eles não vêm a público para esclarecer para vocês, né? Mudam as regras, eles lançam portaria e as pessoas que passam a entender como é que funciona. Então, na maioria dos casos, muitas vezes eles colocam a pessoa em exigência e colocam o termo. Se você tiver renda, se, ou seja, então não serve para todos, porque se no seu CadÚnico não tem renda e o INSS não apontar quem tem renda na sua casa, então você não precisa fazer comprovação de gastos. Não há essa necessidade, tá bom? Então, se tiver o termo se tiver renda, então não precisa juntar. Outra problemática grave que está acontecendo atualmente e negando muito benefício é a ausência de CPF. Gente, eu esqueci de colocar água aqui perto. É a ausência, tá? De CPF de todos da família do CadÚnico. Isso já foi discutido. O INSS não pode negar benefícios por conta de falta de CPF em CadÚnico, porque isso é uma falha do CRAS. Não é uma falha sua, a não ser que não tenha tirado o CPF das crianças de casa, tá? Se o CRAS não colocou, o INSS não pode ficar exigindo este CPF dentro da folha do CadÚnico, tá? Mas, para não incorrer naquela situação, eles indeferem e eu tenho que entrar com uma ação, quando estiverem no CRAS fazendo o cadastro, tá? Pesquise e se informe com o funcionário. Olha, foi colocado aí o CPF da Joaquina, do João, da Maria, tem que estar o CPF de todos, tá ok? Filas intermináveis. Doutora Regina, o que é isso? Filas intermináveis. Gente, eu sempre dou um exemplo para vocês de um espaço físico, né? Vamos lá, nós entramos com um processo, um pedido, né? O que vocês têm é um processo administrativo. Então, você entra com um pedido. Vamos entender aqui. Se fosse físico, você daria entrada na agência do lado da sua casa, mais próximo. Então, você entrou com o pedido. Aí a pessoa olhou, analisou, falou, ah, tá, a pessoa já mandou os documentos, ok, já agendou perícia médica, só aguardar a perícia. Ok. Feita a perícia, o perito precisa dar a resposta para o INSS, colocar no sistema. Se ele não colocar no sistema, como é que o técnico vai saber qual é a resposta, né? Então, começa o pelejo, onde temos aí mais de 1 milhão de pessoas na fila, que é um absurdo. Eles alegam que não tem funcionário suficiente, mas também não abrem concurso ou contratam as pessoas que precisam. Então, foi feito então o pedido aqui, depois passou para a perícia médica, não adotou a avaliação padrão social, e o processo vai andando. Aí, não, agora precisa verificar o CadÚnico de cada um. Então, vai para um setor. Ah, mas está faltando documento. Volta para o outro setor. Essas são as filas, gente. Isso são as tais filas intermináveis que às vezes eu ouço a pessoa falar assim, ai, doutora, o que é cancelamento da tarefa principal? Para a gente explicar para vocês fica difícil, né? Então, a gente tenta, de uma maneira mais simples, fazer com que vocês compreendam o quê? Vai juntando informação nesse processo e vai juntando. Juntou várias informações. Ah, chegou lá no último técnico. Tá tudo ok? Não, não tá ok. Volta, cancela a tarefa e volta para o outro setor. Então, esta é a grande problemática do INSS. Eles ficam aí passando com processos de mãos em mãos. Gente, lembrando que tudo hoje é virtual, tá? O processo é eletrônico, ou seja, mesmo que você leve no INSS um documento, ele vai escanear e vai colocar na sua pastinha. Então, tem lá, o processo da Joaquina. O processo da Joaquina deu entrada em 2020, até agora nada. Mas o que acontece? Acontece que eles ficam pulando aí de fila em fila, sem funcionário suficiente, né? E, às vezes, cometem erros. Tá aí o Fabrício que não me deixa mentir. Nós pegamos um despacho aí de um técnico do INSS surreal, né? Falando que o problema estava no técnico anterior.
Olha, isso aqui não é comigo, devolve lá para ele. Então, gente, é este o problema. Lembrando que sendo virtual, você deu entrada no aplicativo. O seu processo pode ser de São Paulo e está sendo analisado na Bahia. Ainda que você faça a perícia e a avaliação social na sua cidade ou na cidade mais próxima. O seu pedido pode estar sendo analisado no Acre, né? Então, isso que está acontecendo, essas filas intermináveis, o que o INSS não consegue suprir é isto. Ele não consegue resolver essa questão. Por isso que vocês... Ah, doutora, foi para a fila do repositório. Agora é lote, agora foi para a superintendência, né? SRI, SR2. Então, gente, isso daí são filas intermináveis, tá? São filas intermináveis do INSS que eu costumo dizer, gente, infelizmente é o Brasil que nós temos, não é de hoje. Porque as filas do INSS, eu nem era formada em direito, eu me lembro muito bem das pessoas chegarem no dia anterior para serem atendidas no dia seguinte e ainda saírem sem solução, né? Então é uma problemática constante que nós temos na Previdência Social brasileira, é as pessoas não conseguirem o devido atendimento, tá bom? Vamos lá, fez a perícia médica, adotou a questão padrão média social, o que eu faço com a demora do INSS? Gente, algum tempo atrás nós tivemos uns embates aí nesse grupo, né? Nesse mesmo grupo que nós estamos falando hoje, a respeito de prazos. Porque tem profissionais do direito vindo aqui falar besteira e falando que 30 dias, 45 dias, vocês podem entrar com ação chamada mandado de segurança. Em termos técnicos jurídicos, a gente fala impetrar mandado, tá? Gente, é mentira. Não pode. Não pode. Por quê? O INSS, ele sofre constantes ações pelo Ministério Público Federal, né? Então, salvo engano, foi no TRF4, foi na região do Sul, tinha entrado com uma ação contra o INSS pela demora, né? Essa demora absurda que acontece. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma proposta para resolverem essa questão. E aí ficou assim, olha, a gente vai melhorar essa fila. De fato, já melhorou numa questão. Hoje você não espera aí 2, 3 anos para fazer uma perícia. Às vezes aí consegue em uma semana, em um mês. Mas continua à espera da resposta. Então, fez um acordo e dentro desse acordo, né, tá lá. Resposta para a conclusão do benefício, tá? Eu não tô tirando da cabeça não, gente, está lá no papel. São 90 dias. Então, não adianta entrar com mandado de segurança com 30 dias, com 45 dias pós-perícias, que não vai ter resposta do judiciário. O judiciário vai negar o seu pedido, ok? Então, está na fila de espera, já passou pela perícia, já passou pela avaliação social, conta da última. Se adotou o padrão médio, você vai contar só da perícia. Se fez a perícia médica e a avaliação social, conte da avaliação social 90 dias. Este é o prazo que o INSS tem para te dar a resposta, tá bom? Quanto aos agendamentos, eu entrei com o pedido na minha região, não tem perícia médica, não tem vaga para avaliação social, 45 dias. Lembrando que esse prazo é prorrogável em dobro em locais de difícil acesso. Ou seja, uma região pantaneira, que depende desses, eu não sei se são navios ou como que é, chalanas, né? Eu gostaria de aprender mais sobre isso. Ou aquele pessoal do INSS que se desloca rio abaixo ou rio acima, que vai atender essa população. Nesses casos, gente, sim, é permitido o dobro do prazo para o INSS dar a resposta e para fazer os agendamentos, tá bom? Porque eles alegam que não tem como ter contato com essas pessoas, né, de maneira presencial para resolverem a questão. Então, está na fila de espera há mais de 90 dias, procure um profissional
Gente, cuidado, cuidado. Eu estou ouvindo coisas absurdas aqui nesse grupo. Cuidado, tá bom? Só um alerta. Em relação ao mandado de segurança, vamos lá entender o que é administrativo e o que é judicial. Eu entrei com o pedido do INSS, quem vai fazer a avaliação são os técnicos do INSS. Não é perito que aprova benefício. Não é assistente social que aprova benefício. Eles fazem a aprovação na parte deles, tá? Mas não são eles que concluem o pedido. Quem vai concluir é o técnico do INSS. Ele sim tem o poder de ler, verificar se a parte médica tá ok, a parte social tá ok e finalizar com um ativo ou com um indeferimento. Então, eu passei no perito hoje, o perito já me aprovou. Já aconteceu isso com um cliente nosso. E hoje está lá no judiciário, né? Por quê? Porque ele vai avaliar toda a documentação e tudo que está dentro do processo para te dar a resposta, tá bom? Então, vamos falar da questão mandado de segurança e questão administrativa. Doutora, eu tô lá 91 dias à espera. Posso procurar um profissional do direito? Pode. Pode procurar a Defensoria Pública da União? Pode. A Defensoria não costuma entrar com mandado de segurança, tá? A Defensoria costuma entrar já direto com uma ação e movimentar-se dentro do INSS sem custos, tá? E dar andamento no seu pedido. Já os profissionais do direito, né, fazem cobrança sim do valor dos honorários, porque estão trabalhando para isso, né? Então, quem não cobra, que bom que consegue aí fazer o trabalho sem cobrar, mas tem aqueles, mas tomem cuidado. Eu fui acionada essa semana por uma pessoa que contratou aí uma advogada, uma profissional. A pessoa está há 60 dias aguardando essa profissional e a gente descobriu que ela não entrou com mandado de segurança. Acontece muito. Então, o que vocês fazem? Passou do prazo, tá com urgência, não consegue aguardar, não adianta entrar com reclamação na ouvidoria. Tô vendo muita orientação aí, olha, entra com uma reclamação na ouvidoria. Gente, quantas pessoas fizeram reclamação na ouvidoria e trouxe aqui pra gente o texto padrão deles, né? Devido ao excesso da demanda, ausência de funcionários, porque foram aposentados, não abre concurso. A resposta é padrão. E aí eles encaram, inclusive, as pessoas como fura-fila, tá? Tem que se seguir os critérios e as pessoas que estão na fila, aguarde-se. Então, essa é a resposta que a gente tem da ouvidoria, tá bom? Então, entrou com o profissional do direito. A primeira coisa, enviou a documentação, verifique a OAB do profissional se existe ou não, tá? Verifica se existe ou não na sua cidade, no seu estado. Se contratado outro estado, verifique. Peça contrato, não fique sem contrato, peça contrato, leia o que está assinando e fale para o profissional assim: eu quero o número do meu processo. Deu entrada? Peça o número do processo. É direito do cliente, tá? Porque assim vocês conseguem acompanhar o processo e saber o que de fato está acontecendo, tá bom? Se entrar com mandado de segurança após os 90 dias da última perícia, eles pedem para fazer perícia de novo? Não. Obrigada, Dara, pela pergunta. Não. Mandado de segurança, gente, ele não discute direito a benefício, tá? O que é o mandado de segurança em si? Alguém do poder público, né? Não só na área do INSS, a gente fala que está exercendo um poder acima do que ele pode. Ou seja, o INSS tinha um acordo, te dá uma resposta em 90 dias, ele extrapolou esses dias, então ele está se achando no poder, então a gente aciona o judiciário para informar, olha, ele não quer me dar a resposta. Então o mandado de segurança serve somente para determinar o agendamento ou para que o INSS conclua o benefício dando a resposta. Ele não discute direito do benefício, tá? Isso é uma ação própria. Nada tem a ver, então, com o mandado de segurança. Tá bom, Dara? Entrou com o mandado de segurança, não há de se fazer perícia nova. Se já realizou no INSS, é só mesmo para a conclusão do benefício, se está aguardando a resposta.
Outra coisa importante para se falar também, tem muitos juízes que estão entendendo que não cabe mandado de segurança e indicando que o profissional do direito entre automaticamente com o indeferimento. Por quê? Nesse acordo formalizado e homologado, aceito pelo Superior Tribunal Federal, ficou a devida informação de que pode ser entendido que o INSS que ultrapassa o tempo de te dar uma resposta pode ser, não é que foi indeferido, tá, gente? Mas pode ser considerado como indeferimento de benefício e então entrar com direta ação de reconhecimento do benefício. Tem muitos juízes no Rio de Janeiro que estão indicando isso. Às vezes a gente impetra mandado de segurança e ele coloca, olha, o caminho não é esse. Uma vez que o INSS já extrapolou o prazo, entre com ação contra o indeferimento, porque o judiciário já entendeu que ele indeferiu o pedido por não ter facultado uma resposta, tá bom? Eu tenho que ver... Tenho como ter acesso ao meu processo gratuitamente? Ah, o pessoal costuma pagar o Jus Brasil, né? Gente, não há necessidade de vocês acessarem sites pagos para olharem o processo de vocês. Me comprometo, eu já postei isso aqui, eu acho que o ano passado nesse grupo, a gente posta novamente, tá bom? TRF3, São Paulo, Mato Grosso do Sul. TRF2, Espírito Santo, Rio de Janeiro. TRF4, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. TRF5 só tem alguns processos que estão no CRETA, tá? Outros, como Pernambuco, Ceará, é no TRF5, tá? E o TRF1, gente, não dá para falar porque são praticamente aí todos os estados, desde Minas Gerais, Amazonas, são muitos estados, tá? Então a gente vai facultar aqui para vocês o site no qual vocês podem entrar. Vocês só não conseguem atualmente verificar acesso a alguns documentos. Por exemplo, se eu fizer uma petição, o que é petição? Aquele pedido que eu faço para o juiz, então às vezes vocês não conseguem acessar o conteúdo, dependendo da plataforma utilizada. No TRF2 e TRF4, salvo engano, acho que as pessoas, o Fabrício está aí para me confirmar, salvo engano, vocês conseguem acessar conteúdos, né? Como laudo. Agora, no TRF3, TRF1 e acho que tem alguma parte do TRF5, que usa dois tipos de sistema, nem sempre se consegue o acesso, tá? Mas assim, não é difícil. Tendo o número do processo, não precisa vocês estarem pagando o Jus Brasil. Eu até brinco com as minhas clientes, qual a necessidade de pagar aquilo se vocês têm total acesso do processo, tá? Então, não há necessidade. Boa tarde, doutora. Quantos dias o INSS tem para responder a exigência? Espera lá que alguém fez uma pergunta e eu não consegui ver. Deixa eu ver se eu baixando aqui. Quem mandou, eu não tô conseguindo ver aqui a pergunta. Eu acho que o Fabrício subiu a tela. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui ver, gente. Eu tô tentando interagir, mas o Fabrício e eu juntos respondendo, aí fica difícil. Boa tarde, entrei com mandado de segurança dia 7 de abril, vai fazer 6 meses pós-perícia. Demora muito? Depende da região, tá? Gente, vamos entender uma coisa. Nós temos casos aqui que às vezes a gente vê cliente falando assim, olha, eu entrei com mandado de segurança tem 8 meses e não resolveu. Ela entrou com mandado de segurança para agendamento de perícia, não para resposta. Se no mandado de segurança o juiz determinou agendamento e conclusão do benefício, a gente não pode impetrar novo mandado de segurança, tá? Isso daí é uma questão jurídica. Existe algo chamado prevenção no direito. Você não pode entrar com a mesma ação 2 vezes sobre a mesma questão, tá? Então, tomem cuidado com isso. Às vezes, a fala excessiva, sem conversar com o advogado, gera uma problemática. Como 8 meses? Como 9 meses? Então, entrou com mandado de segurança. 2 situações no mandado de segurança. Algo que a gente chama de liminar, tá? Algo que a gente chama de liminar. Ou seja, vou comparar com uma dor, tá bom? Para vocês entenderem de uma forma prática. Ah, eu estou com uma dor, mas eu estou com uma dor insuportável.
Então eu vou ao hospital, então eu vou ao judiciário e o médico me dá lá uma injeção para acalmar a minha dor, tá? Então isso seria pra gente o que nós chamamos de liminar. Mas o médico, no caso aí, ele entendeu que eu não preciso de uma liminar. Eu não preciso dessa injeção imediata, porque minha dor é suportável. Então ele fala, olha, aguarde aí na fila até chegar a sua vez, né? Então é a mesma coisa no judiciário, você impetra o mandado de segurança. Tem juiz que entende que cabe a liminar e obriga o INSS a dar a resposta de imediato, né? Mas na maioria das vezes os juízes dão um prazo de 10 dias para o INSS dar a resposta para o judiciário, não é para vocês, tá? Ele dá a oportunidade para o INSS informar o motivo de não ter sido concluído. Agora, pasmem vocês. Na maioria das vezes, a resposta, até mesmo de gerentes, tá, por ofício, que mandam lá para o INSS, tem sido a mais absurda possível. Eles falam assim, olha, excelência, teve um caso do Rio que eu não sei se o juiz aí depois pegou essa pessoa para algum processo. É como se eu tenho muito processo, a demanda é muito grande, eu acredito no judiciário também e nem o senhor consegue olhar os processos. Então aqui também funciona dessa maneira. Não temos funcionários suficientes, os funcionários estão aposentados, estão encostados, outros trabalhando em home office, desculpa, da Covid, né, que é eterna, porque o resto do povo já está tudo na rua trabalhando. Então, gente, tudo depende desta questão. E temos agências que estão, sim, afrontando o judiciário e não postando a resposta, tá? Nós temos casos aqui no escritório, onde o juiz determinou o prazo para a resposta, nós já informamos para o juiz que não está acontecendo, aí o juiz vai lá e institui uma multa, né? Coloca uma multa. Gente, essa multa não vai para a pessoa que entrou com a ação. Infelizmente, porque se fosse, melhoraria, né? Mas essa multa não é absorvida. Então, coloca-se lá. Eu dou o prazo de 30 dias. Passou 31, 32, 33. Esses dias a mais que estiverem com multa, se tiver o recolhimento desta multa, não vai para a pessoa que entrou com a ação. Ou seja, o INSS está se borrifando, está pouco se importando, né, que as pessoas continuam na espera. Já tenha gerente de agência que, ao receber o mandado de segurança, vai lá e coloca no processo, olha, transfere para a fila de urgência, né, porque vai para um setor judicial, gente, tá, e para dar a resposta desse benefício. Outra coisa importante para falar para vocês, essa questão de fila, né, quando o advogado entra com mandado de segurança, gente, nem sempre consta, tá, no aplicativo o mandado de segurança. Nem todos os técnicos colocam, né, a respeito dos mandados dentro do pedido. Então, o que a gente costuma fazer? Fez o mandado de segurança, obteve a resposta, a gente mesmo lança dentro do aplicativo para que eles tomem ciência. Porque eu tô vendo que as pessoas estão com muita dificuldade em relação ao mandado de segurança. Em relação a Minas, depende da região. A região ali de Manhuaçu, aquela parte ali tem sido um pouco delicada em relação a mandados de segurança. Eu ouvi dizer outro dia que as pessoas não estão conseguindo, né? Em Pernambuco também. Gente, nós conseguimos algumas liminares sim no Pernambuco, tá? Depende muito do juiz que estiver pegando o processo. Mas se o juiz não acatar o mandado de segurança, é porque ele já deu um indicativo para o profissional entrar contra o indeferimento, tá? Então, fiquem atentos a isto. Doutora, boa tarde. O INSS concede 2 benefícios para o mesmo endereço? Sim! Eu já ia passando desapercebido nessa conversa. Então, encerramos a questão do mandado de segurança. Vou falar um pouquinho da questão de 2 benefícios e volto depois para falar da questão do pedido judicial, tá bom? Na questão de 2 benefícios para a mesma casa, o que acontece, gente? A portaria saiu ano passado, tá? A portaria saiu ano passado, mas a legislação ela passou a vigorar
em abril de 2020, tá? Então, sim, você pode dar entrada no BPC, mesmo já existindo um BPC em casa. Detalhe, você pode dar entrada no BPC mesmo que já existe uma aposentadoria, ou um auxílio acidente, ou um auxílio doença, um auxílio reclusão, tá? Um auxílio maternidade dentro daquela casa, desde que não ultrapasse um salário mínimo, tá? Então é permitido sim mais de um benefício na mesma casa, desde que sendo benefício que não seja assistencial, esteja dentro do valor de um salário mínimo. Então, não tenham esse medo. Em relação a isso, deixa eu ressaltar para vocês, gente, a questão do grupo familiar, que eu vejo muita dificuldade, né, as pessoas compreenderem. Para efeitos de BPC, grupo familiar é marido e a esposa, os cônjuges, né, ou a esposa com a esposa, hoje não tem essa discriminação, tá? O termo é cônjuge. Pais, tá? Entra para a renda dos filhos. Então, marido e mulher aqui, né? Depois os pais para os filhos, filhos solteiros, tá? Irmãos solteiros. Estas pessoas, e pessoas tuteladas, essas também fazem parte, aquelas que tiverem estiverem com tutela judicial. Essas pessoas fazem parte do grupo familiar. Ah, eu moro com a minha avó, eu preciso tirar ela do CadÚnico para entrar com o benefício do meu filho? Não, porque vó não faz parte do grupo familiar do seu filho, não faz parte do grupo familiar do neto, né? É estranho dizer isso para vocês, mas isso só a título de BPC, tá bom? Então, pro BPC, não mistura esse tio, sobrinho, primo, vô, vó, pode estar na mesma casa, pode estar até no mesmo CadÚnico, não vai entrar a soma da renda deles para a divisão daquele que entrar com o BPC, tá bom? Vamos desmistificar isso e entender de uma vez por si só. Família do grupo familiar, então, é o marido e a esposa, ou a esposa com a esposa, o marido com o marido, né? O cônjuge, os pais, filhos menores e filhos maiores que não sejam casados e irmãos também, menores ou maiores que não sejam casados. Se casou e uma morar dentro da mesma casa, não entra para o grupo familiar, né? É uma coisa aí que a gente tem que estar sempre alertando a vocês, porque a gente vê um grande medo. Ah, eu vou tirar fulano do meu CadÚnico, então não entra. Por falar em CadÚnico, vamos falar a respeito da retirada do marido ou da esposa da folha do CadÚnico? Isso é um grande problema, tá? Não estou aqui para desmerecer, não estou aqui para falar, olha, faça isso ou faça aquilo. Estou aqui para esclarecer quais são os riscos, tá bom? Entendam a fala. Quais são os riscos? Olha, doutora, eu recebo o BPC do meu filho e eu tirei meu marido do CadÚnico porque ele está registrado. Não quero saber, o governo que pague o benefício do meu filho porque ele tem direito. A única orientação. Primeira situação, INSS, nós temos casos concretos aqui assim no escritório, tá? O INSS cruza informações. No caso que nós temos aqui, eu não vou citar o estado, um muito específico, o INSS verificou que só estava a mãe e a filha no CadÚnico, mas o INSS foi puxar o CNIS do pai. E através do cadastro do pai, descobriu que o pai estava com o mesmo endereço da filha. Suspendeu o benefício, tá? E quando a mãe apresentou a defesa, ele colocou, olha, embora a senhora tenha falado que não mora com ele, o endereço dele está na mesma casa da senhora, nunca foi alterado. Então, tomem cuidado com isso. E a segunda questão é, vindo esta pessoa a falecer, você como esposa ou você como esposo não terá direito à pensão por morte. Tá? Simplesmente não tem. Por quê? Porque você no seu próprio CadÚnico falou para o INSS que não vive com aquela pessoa. Então, você não terá direito à pensão por morte. Por isso que a gente fala, a gente coloca os riscos, né? Quem quiser assumir, assuma suas responsabilidades, tá bom?
não estamos aqui para, julgar as pessoas, mas sim para trazer, então, as devidas informações do que realmente está acontecendo, tá bom? Fabrício, eu não sei se você já respondeu aí todas as perguntas, né? Se não, vai me passando que eu vou esclarecendo para vocês. Gente, vamos falar um pouquinho sobre indeferimento também. Benefício indeferido. Qual o procedimento, né? Afinal de contas, doutor, eu entro com recurso, eu espero 30 dias, entro com novo pedido, não sei o que eu faço. Então lá, INSS negou. Pode negar pela renda, por não ter reconhecido a deficiência, pode falar que você não cumpriu exigências, né? Então, de qualquer maneira, infelizmente, ao invés de vir aquele ativo, veio lá, indeferido. Aí veio a conclusão e eles colocaram o motivo. Gente, processo que estiver indeferido sem conclusão do motivo, os juízes não estão aceitando o pedido, tá? Porque ele precisa saber a motivação. Sexta-feira saiu um julgado nosso em São Paulo. Fabrício tá de parabéns aí, meu parceiro, né? Meu assistente, a gente tá nessa luta junto já tem um tempo. A gente conseguiu reverter uma sentença. Olha, o INSS negou, a mãe foi na perícia, o médico estava com Covid, e o INSS negou falando que ela não foi. Nós entramos com a ação, foi feita a avaliação social, foi feita a perícia médica, e o juiz entendeu que de fato ela não foi na perícia, tá? Nós recorremos, provamos lá em segunda instância que sim, através do recurso inominado, que ela compareceu e que o médico estava com Covid, né? Então agora ela vai ter direito a ter o processo reavaliado por esse abençoado juiz que não viu a nossa alegação, né? Então tome cuidado, compareceu no INSS, se não deixarem você entrar na porta, fotografe o dia, fotografe, tá? Porque sempre serve de prova para vocês. Então, o indeferimento, ele tem que ser trabalhado conforme cada situação. Se for em relação à perícia médica, né? Então, vai passar por uma nova perícia, vai se verificar se a pessoa realmente tem o comprometimento ou não. Tem casos, gente, eu não sei se foi no Pará, nós tivemos um caso aí recente que o próprio juiz não indicou perícia médica. Ele foi pelos laudos, o INSS até bateu o pé e o juiz falou, olha, basta para mim o laudo. Então, a gente está oscilando muito aí em relação a regiões, como os juízes estão agindo, né? Ele, com base no laudo, falou, não, a criança tem os laudos, tem o histórico, tem relatório, para mim basta, eu só quero avaliação social à distância. Foi feito e foi aprovado no judiciário. Mas, no geral, não é assim que acontece, a gente sabe, né? A gente dá entrada no pedido contra o indeferimento, pedindo o reconhecimento do valor, tá? Da deficiência. Se for renda, a gente pede o reconhecimento aí que existem outros gastos. Então, o que que vai acontecer? Cada juiz analisa de uma forma, tá? Então, é muito relativo aí às regiões. Eu tô vendo a Sara Veloso falando como é que tá em Minas. Depende da região, tá? E surgiu um embate aí em relação à questão do pagamento de perícias, né? Gente, quando a gente fala pagamento de perícia, INSS, tudo engloba o quê? Governo federal, políticos, né? Então, tudo que se tem a mudar ou a se fazer em relação ao BPC, a luta tem que sempre começar ali na base, político. Sabe escolher vereador, deputado, e quando escolher, cobre deles essas mudanças necessárias, né? Nós chegamos a pagar algumas perícias aí, clientes pagaram perícias, né? Eu peço até desculpa que se eu não vi ainda se tinha sido, se voltou ou não o pagamento através do governo federal, porque algumas foram liberadas em Minas, mas principalmente em Minas Gerais eles tiveram um embate que as pessoas deveriam pagar as perícias médicas. Em São Paulo nós estamos também oscilando com alguns juízes, né? Alguns até suspenderam os processos, porque nem eles sabem como é que está a situação. O Fabrício pode até me mandar aqui se saiu alguma novidade ou não. Então, gente, essa questão é assim, não é só para
Só no TRF, né? Se eu não me engano, o TRT também, o Tribunal do Trabalho, também estava com essa história de pagar a perícia, a própria pessoa pagar a perícia, porque o governo alega que não tem dinheiro. Então fica aí estagnados os processos, aumentando aí uma fila absurda, né? E as pessoas sem respostas. Mas vamos lá explicar um pouquinho do indeferimento judicial. Indeferir o seu pedido no INSS. Se você não quer entrar contra o indeferimento judicialmente, você tem um prazo de até 30 dias fazer o próprio recursinho. Ou seja, dentro do aplicativo você informa por que você discorda da resposta do INSS e, se necessário, mande documentos. Isso vai subir, né? Vai para uma junta de recursos. Hoje me perguntaram se a junta de recursos pode determinar nova perícia. Pode, gente, tá? Eles podem marcar novas diligências e sim requerer que seja uma nova perícia ou uma nova avaliação social. Há essa possibilidade. Recursos ficam lá parados. Doutora, também me perguntaram, cabe mandado de segurança contra o recurso demorado? Cabe, tá? Cabe mandado, mas você também pode entrar com um pedido judicial paralelo, tá? Contra o indeferimento, aguardando aí a questão da resposta do INSS, só que pode conflitar aí depois no final, então fiquem atentos a isso. Então, uma das possibilidades é entrar com recurso, a outra possibilidade é esperar 30 dias e entrar novamente com o pedido. Marquem a perícia em local diferente, tá? Marcar a perícia, se for questão de deficiência, pode marcar a perícia em local diferente, ou pode-se, então, acionar a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública da União, tá? Muitas pessoas não gostam porque tá uma fila imensa e a gente sabe que a demanda é grande. Você pode, então, acionar a Defensoria Pública da União, a DPU, ou um profissional do direito, né? Um advogado ou uma advogada particular para que entre com seu pedido, tá bom? Entrando com o pedido judicial, o juiz vai analisar se a documentação está ok, vai determinar a intimação do INSS, porque toda e qualquer empresa, pessoa, o que for, entrou com processo contra ela, qualquer pessoa tem direito a apresentar a sua defesa. Então, o juiz vai determinar que o INSS apresente a sua defesa e vai aguardar, então, o agendamento da sua perícia. Não há problema, assim como já não há no INSS, qual seja primeiro. Você pode fazer a social, como pode fazer a médica. Pode ser no mesmo dia, pode ser no final de semana, depende da localidade que o juiz te mandar, né? Já aconteceu de cliente fazer perícia médica no sábado, porque a clínica estava aberta no sábado, né? Então, pode sim ter esse agendamento particular, né? E a pessoa comparecer, assim como pode ser no próprio prédio do fórum, tá? Para fazer. E essa perícia médica, gente, nada mais é do que uma entrevista médica, como vocês fazem um consultório, né? Vai levar laudo, leva documento, leva relatório, se possível, e vão passar por aquela entrevista médica. E esse médico vai criar um laudo, um relatório conclusivo e vai mandar para o juiz, tá? Um prazo aí razoável para ele fazer isso. Se o juiz não estipulou prazo razoável de 30 dias. Mesma coisa, avaliação social. Na avaliação social, nós temos aí meios já utilizados. Pode ser por oficial de justiça, tá? Pode ser por meio de assistência social, seja ela presencial ou à distância. Principalmente nas comunidades, eles têm preferido solicitar fotos e vídeos do espaço e fazerem uma entrevista através do WhatsApp. Fiquem atentos que muitas pessoas acreditam, né? Falam assim, mas o INSS não entra em contato via WhatsApp. Por vezes, esses profissionais entram em contato e já aconteceu de profissional do INSS fazer isso também. Então, estejam atentos, tá bom? Esse pedido, gente, eles costumam demorar dependendo da região, tá? Nós estamos com uma briga ferrenha aí no Amazonas de uma senhora há mais de um ano que a assistente social não compareceu na casa. A gente já entrou com reclamação, a gente está fazendo isso direto. Então, por vezes, sejam parceiros dos profissionais de vocês, peguem o número do processo e vejam o que está acontecendo. Nem tudo é culpa do escritório, né?
A gente vê aí que o judiciário também está abarrotado e tem locais aí que estão mais complicados, tá bom? Gente, eu vou finalizando a live. Se não tiverem outras questões aí tão gritantes que vocês queiram fazer a pergunta no momento, tá? Eu vou falar rapidamente do empréstimo, já antecipando aí para vocês e falando novamente para aqueles que não ouviram antes. Eu fui aí alvo de um grupo de supostas mães, ou até mesmo umas mães que foram aí, eu não sei se alienadas ou o que, por um grupo maluco, onde me chamaram de Regina Casé, Regina Cabaré, porque eu estava explicando errado para as mães, que não existe isso, que mãe pariu, a mãe tem direito de pegar o dinheiro do filho. Eu até falei, gente, vocês tomem cuidado, porque isso pode gerar um processo grave e ter problemas no benefício e até problemas pessoais, essa questão do empréstimo. Não estou contra o empréstimo, eu só quero que eles façam as coisas de maneira correta para que vocês possam receber esse dinheiro sem terem problemas no futuro, tá? Então, quero deixar bem claro aqui o meu repúdio a essas pessoas que não sabem da minha capacidade, que não sabem da vida que eu levo para falar besteira, né? E falarem aí em grupos que vamos lá atrás dela. Gente, ameaçaram mães. A mesma coisa que fizeram comigo, fizeram com algumas mães. Eles ficam mandando pessoas no privado te atazanarem e mandarem mensagens, né? Só que eu vou falar para vocês, senhores corretores aí que estão cometendo fraudes, né? Os números que me atacaram lá no grupo e no privado já está na delegacia virtual lá. Vocês resolvam com eles, não é problema meu, tá? O que a gente quer é que as mães façam as coisas corretas, porque é uma luta tremenda para se conseguir o benefício. É uma luta tremenda, então o que a gente não quer é que sejam pessoas espertalhonas a pedir repasse, a pedir valores para desbloqueio, né? E depois darem com os burros na água, ok? Então, no meu entendimento jurídico, empréstimo, primeiro, curatelados e tutelados judicialmente não podem, tá? Isso tá claro. Quantas pessoas me perguntaram, doutora, onde que a senhora foi achar isso? Não tá escrito na lei empréstimo consignado. Por isso que a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas da lei. A lei fala que pai e mãe, ela pode ir só no limite da administração e não contrair obrigação para o filho. Então aí tem um embate jurídico, entendeu? Mas a gente quer que isso se resolva da melhor maneira para que pais e mães não tenham qualquer problema. Eu cheguei a falar no grupo, eu falei, depois vocês perdem a guarda dos filhos, prova pra gente, eu quero o número da sua OAB. Agora, gente, a gente não tá aqui para discutir, a gente não tá aqui para regredir com as famílias, a gente quer que vocês cresçam, que vocês tenham direito. Eu acho que a luta das famílias hoje do Brasil, do BPC, a gente pode lançar isso aqui nesse grupo, 20 mil pessoas. A gente precisa lançar aí uma campanha para que aumente a renda per capita. Porque o governo engana as pessoas com medida provisória aí de empréstimo. Essa medida provisória, gente, tá para cair. Ninguém falou nada que vai se tornar lei. Tá para cair. A gente tá só aguardando aí ver quais são os próximos passos, né? Porque o governo precisa girar o capital. Ele precisa girar o capital. Então, infelizmente, pessoas de má índole, pessoas de má fé, né? Vieram atacar a mim, como atacaram algumas mães, em relação à questão de empréstimo. Então, neste grupo, eu pedi licença aí, peço licença para a dona do grupo. Quando surgem aí pessoas falando, faça empréstimo para representante legal, a gente deleta mesmo, tá? Porque não é para fazer de maneira errada. O Safra escorregou aí e fez, né? Alguns, depois aí recuou, porque, gente, tem toda aí uma parte jurídica para se verificar. A medida provisória fala titulares. Titulares são os menores, não são os pais, né? Outra coisa gravíssima, pessoas curateladas e tuteladas que estão tirando representante legal, aí fazem aquele contrato virtual, depois colocam o representante legal de novo no INSS. É só um alerta, tá? Eu não tô contra, é só um alerta. Tomem cuidado, porque o INSS, ele não é imediato, né? Ele não faz a coisa que às vezes ele espera 5, 6 anos para informar, olha, naquele período você trabalhou, olha, naquele período você burlou. E aí ele vem para cima, então, e pega de surpresa, né? Ele não cumpre lei também. Então, tomem cuidado com isso. Não estou contra empréstimo, tá? Senhores corretores,
mas eu gosto, assim, eu acho que vocês têm que pensar também naquela família que batalhou muito para ter o benefício e fazerem as coisas de maneira correta, tá? Em relação ao desbloqueio, o pessoal falou assim, doutora, mas se fosse assim, o INSS desbloqueava para emprestar. Quem está emprestando não é o governo, tá? Só diz consignado porque o governo autorizou o desconto na folha de pagamento, só por conta disso. Aí o INSS cumpre o que está na portaria e na lei, né? Desbloqueia, mas não é o INSS que vai analisar essa documentação, são os bancos, tá? Ele faz a liberação, mas tem muitos casos aí que conseguiram, que depois tiveram benefício bloqueados e já estão sendo chamados. Teve até uma moça que falou, ninguém provou até agora, e eu publiquei aqui no grupo uma mãezinha que teve o benefício bloqueado e teve que se justificar no INSS. Então, tomem cuidado com isso, gente. É uma luta muito grande para vocês conseguirem o benefício, tá? Se liberar 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu sou a favor, desde que esteja tudo dentro da legalidade, tá bom? Mais uma questão também que o Fabrício tinha me alertado. O Fabrício tá por aqui, eu não sei aonde. É que eu tô com vocês aí, o computador aqui na minha frente, gente. Então, eu tô tentando ler e responder algumas questões junto com você. Outra dúvida, quem recebe BPC tem que declarar imposto de renda? Não, imposto de renda só, no caso aí que eu falei, o Fabrício já apontou, só mesmo quem teve aí o imposto retido na fonte, tá? E não atingindo o valor anual, porque de se falar em declaração de imposto de renda. Lembrando que o leão foi prorrogado até dia 31 de maio, então pais que receberam retroativos e tem aí um imposto retido na fonte, como é que vocês veem isso? Vai lá em extrato de pagamento, clica no valor que você recebeu lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil de retroativo, clica na setinha do lado direito, vai aparecer o descritivo. Se tiver lá imposto retido na fonte, tiver o valor na frente, é porque você tem direito a fazer o levantamento, tá bom? Aqui no grupo nós temos o Marcos, acho que Boscariol, nós temos a Alessandra Garcia, nós temos a Paula Santos e mais algumas outras pessoas que fazem, né, essa declaração de imposto de renda para vocês, para que vocês então possam reaver este valor, tá? De imposto retido na fonte. Quero esclarecer nessa live também que este grupo, gente, ele permanece ativo, vai permanecer. A gente agradece aí a Kilze, né, pela brilhante ideia de criar esse grupo. Tem vários profissionais do direito, vários profissionais aí também de outras áreas, como contadores, tá? Mas dependendo da publicação, nós estamos removendo. Não é um grupo para se fazer live de religioso, nem católico, nem crente, nem de umbanda. Isso aqui é uma coisa voltada mais para BPC, tá? Então a gente está tirando aí alguns comentários desnecessários, ofensa a outras pessoas, a gente corta mesmo, a gente tira, tá? Quanto aos profissionais que estavam nesse grupo, que não pertencem mais ao grupo, temos que esclarecer para vocês que em determinado momento, antigas administradoras desse grupo removeram, sem dó nem piedade, muitas pessoas, tá? E depois, infelizmente, saíram falando que foi a dona do grupo e não é verdade. E a gente tem isso tudo printado, guardadinho, mostrando que, infelizmente, houve aí essa besteira, né? Esse embate, elas também tiveram que sair do grupo, que criaram um particular, da qual, graças a Deus, tem que fluir, tem que levar informação para o povo, que é isso que a gente precisa fazer. Mas vamos colocar os pingos nos is. Não crucifiquem a dona desse grupo, né? Porque o que ela faz é louvável, de levar aqui no grupo para vocês informações, tendo tantos profissionais. Gostaria também de pedir para os profissionais do direito que estão no grupo, gente, cuidado com as informações prestadas, tá? Outro dia aí teve uma informação de que a renda per capita é de 1/4 do salário mínimo. Vamos atentar ao detalhe que esse ano aí é de 1/4 até meio salário, tá bom? E tudo é feito de maneira online. E as filas do INSS, infelizmente, existem em grande escala, tá? Aqui em São Paulo a gente tem tido muito sucesso com os mandados de segurança. O juiz de São Paulo parece que tem um embate muito grande com o INSS, né? Então sai muito rápido as respostas, né? Já o indeferimento, dependendo da região,
demora muito, tá? Então, gente, primeiramente eu quero agradecer a todos pela participação. Se vocês concordarem, eu vou procurar fazer uma live semanal, tá? Mas aí a gente vai... Hoje eu fiz um apanhado geral, né? Mas a gente pode pegar assim, tipo, meia hora para falar só sobre documentos de BPC, meia hora para falar só sobre as filas regionais, né? Sobre o processo em si. Então, dá pra gente se ajudar, né? A gente levar as informações para vocês de uma maneira simples, tá? Não estou lucrando likes, como alguém andou dizendo aí no grupo. Não é uma live besta, é uma live informativa. As pessoas precisam saber como conseguir e como alcançar o seu direito, tá bom? Mães, pais, não desistam. Avós, guardiões, que mais? Tutores, não desistam, tá? Porque essa demora nada mais é do que dizer assim ao povo brasileiro, ó, fiquem quietinho onde vocês estão, que nada vai ter solução. Mentira, batalhem, tá? Ah, foi negado, vá para o judiciário. Foi negado, vá para recurso. O que a gente não pode é abaixar a cabeça para esses políticos que desde 93 não entenderam ainda a real situação de um idoso acima de 65 anos e das pessoas portadoras de deficiência, né? Então vamos continuar batalhando para que todos vocês possam alcançar o direito. O que é que nós estamos fazendo aqui? Levando informações, tá bom? Então minha eterna gratidão a cada um de vocês que participou aí da live. Perguntas que não foram respondidas por mim ou pelo Fabrício, tá? A gente vai resgatar agora e vamos então estar respondendo. Eu acredito que fica aqui à disposição ainda algum tempo, né? O Fabrício aí procurou responder a cada um de vocês. Quando eu não estiver ativa no grupo, gente, marquem o Fabrício Rufato, tá? O Fabrício, ele tem muita coisa a esclarecer a vocês. Inclusive, na próxima live, eu vou convidá-lo para a gente falar um pouquinho aí sobre auxílio doença, tá bom? E as portas também estão abertas para outros profissionais que quiserem vir participar das nossas lives, trazer informações para o grupo, porque isso é necessário. Minha gratidão e uma boa tarde a todos.